tarde. Que Jesus nos abençoe, faça parte dos nossos corações, dos nossos pensamentos, nesses minutos que nós vamos fazer uma reflexão em cima desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós trazemos para complementar este livro, editado pela FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, intitulado Espiritualidade nas Relações para viver e conviver em paz. Viver e conviver em paz. E também vamos trazer uma historinha do livro Psicografia do nosso médium Chico Xavier, do espírito Irmão X, que nós sabemos que é o espírito daquele que viveu a sua última encarnação com o nome de Humberto de Campos, e o nome do livro é Histórias e Anotações. Então nós vamos achar lá no Evangelho, no capítulo 14, no item 8, que tem o título Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual, a orientação que Kardec nos dá, dizendo que os laços que nos juntam em uma família nem sempre são os mesmos laços espirituais. Então, Kardec vai dizer que tem duas espécies de família: a família corporal e a família espiritual. Nem sempre a nossa família corporal vai ser a nossa família espiritual. Isso vai depender de como a gente trabalhar, viver com esses que compõem a nossa família espiritual. Então nós fomos pensando coisas importantes deste livro dentro do conhecimento da doutrina espírita para a gente entender por que viver e conviver em paz. Não? E aí tem um trecho neste livro que diz que nós podemos afirmar seguramente que a forma, por vezes conturbada, como nos relacionamos conosco mesmo, mas também com tudo e com todos, é que fazem parte da nossa vida e que decorre da ausência de reflexão em torno das questões ou dos fatos que nutrimos, aqueles modelos, aqueles paradigmas que nós temos da nossa educação, da nossa formação, né? E que muitas vezes não condiz com a realidade do que nós estamos vivendo. Então, esse é um trecho que fala e que vem nos orientar e já começa a nos chamar a atenção como que nós estamos reagindo, enfrentando esses paradigmas. Emmanuel, que é um espírito que foi mentor do Chico, traz uma profunda e bela explicação para nós. E ele diz que muitas vezes nós somos colocados em xeque, né? Somos passados por provas, né? Colocados em xeque para ver como é que está a nossa fé, como é que está a nossa tolerância, a nossa paciência, né? E ele usa foi tirado do prefácio do livro Nosso Lar. Também, o prefácio do livro Nosso Lar, que é de André Luiz, foi prefaciado por Emmanuel. E ele diz que o homem terrestre não é um deserdado. Só aí a gente tem que assim, fazer um carinho no nosso coração. Ele é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. E a luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, mas também é o seu livro. Então, só esse trechinho de Emmanuel já nos convida a um entendimento que somos filhos amados por Deus, com oportunidades, com ferramentas para fazer
a história da nossa vida. E nesse livro, eu vou contar para vocês a história de Pedro. Todo mundo conhece Pedro, o apóstolo? Conhecemos, né? Só que o Pedro, apóstolo, há uns tempos atrás, resolveu vir à Terra. E veio para onde? Para o Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. E ele se preparou para essa vinda. Ele trazia mentalmente na cabeça as casas que trabalhavam com o Evangelho, as perspectivas que o mundo enfrentava, as orações que chegavam ao alto, da qual ele lá recebia, que pediam por Pedro auxílio. Então ele veio muito otimista. Colocou uma túnica bem simples. Pegou um cajado, deixou o seu cabelo como usava, a Nazareno, e veio à Terra. Chegou no Rio de Janeiro, na altura de Petrópolis, onde tem montanhas, muita vegetação. Ali ele já procurou aurir aquela essência da natureza, se integrar com a natureza, e foi caminhando, descendo, chegou aos subúrbios do Rio de Janeiro, e lá ele tinha em mente os locais aos quais ele desejaria visitar, porque ele sabia que agora muitos estavam voltados ao Evangelho de Jesus. E daquela forma singela, vestido, ele se apresentou, né? Ele chegou primeiramente, e algumas partes, se vocês me perdoem, eu quero ler para não perder essa parte poética do irmão X, né? Ele chegou em frente a um grande prédio que era uma organização católica romana. Ali ele se deteve emocionado. Olhou, tocou a campainha. Ele pretendia avistar-se com os superiores daquela entidade, daquela casa. Um padre bem-humorado chegou e perguntou o que ele queria, né? Quem é você? Ele perguntou. Eu sou Simão Pedro, para servi-lo. O clérigo sorriu e anotou-lhe os desejos, o que ele queria e tal, se afastou. Findos alguns minutos, um dos diretores apareceu em companhia de vários religiosos. Ouviram o visitante, aquele visitante humilde, de aparência humilde, com inequívocos sinais de incredulidade e sarcasmo. Não chegaram nem mesmo a considerar-lhe as palavras. Volte na segunda-feira e traga um atestado policial, declarou o orientador da instituição, e providenciarei seu ingresso no asilo. Simão Pedro tentou explicar-se. Não insista, disse o eclesiástico. Tenho mais o que fazer. Venha na segunda-feira, estou dizendo. Ah, e outra coisa, o psiquiatra organizará a tua ficha. Sequioso de entendimento, pediu Pedro. Tenho sede. Permita-me entrar por obséquio. Que entrar? Não precisa disso para beber água. Lá na esquina, lá, próxima, tem um café. Vai lá que você vai ser atendido. Em vista da porta repentinamente cerrada, o apóstolo, algo triste, cruzou várias ruas
e estacionou junto a uma simpática vivenda. Perguntou ao jardineiro pelo ministro da igreja reformada que a ocupava. O robusto rapaz deu-se pressa em satisfazê-lo e, em momentos breves, trouxe consigo não só o pastor, mas também 2 jovens presbíteros. À primeira interrogação, o visitante respondeu esperançado: sou Pedro, o antigo pescador de Cafarnaum. Entreolharam-se, espantadíssimos. Debalde buscou o velho Cefas, nome em grego, né? Pedro, esclarecer os propósitos que o alimentava, que o fazia chegar até ali, né? O ministro evangélico, em vez de prestar-lhe atenção, pôs-se a ouvir os rapazes, os 2 presbíteros que estavam ali. E um deles dizia assim: penso que ele é portador de alguma mania, coisa de ambulatório. Traz as alpargatas e os pés nem não me parecem muito distintos. O outro presbítero tem ido em lugares a pregar em hospícios, essas clínicas que atendem problemas com demência, informou o outro, e conheço alguns casos de loucura. O pastor dirigiu-se a Pedro e declarou sem mais nada: pode retirar-se? Aqui não posso recebê-lo. Procure o culto no domingo pela manhã. Irmão, não me expulse assim, rogou Pedro humilde. Nada posso prometer-lhe, revidou o ministro, seguro de si. A congregação está longe de construir um hospital para alienados. Fechou a porta. Vendo-se novamente sozinho, o ex-pescador Galileu varou um largo trecho pela via pública e parou frente a nobre domicílio. Bateu acanhado. Um rapazelo que atendeu lépido indagou pelo diretor do importante organização espiritista que ali residia. Decorridos alguns instantes, o dono da casa veio em pessoa, seguido de alguns confrades. A inquisição inicial respondeu tímido: sou Simão Pedro, o discípulo de Cafarnaum. Os novos amigos permutaram um olhar expressivo. O missionário da nova revelação que o apóstolo procurara nominalmente afirmou bem calmo: obsessão evidente. Creio esteja ele atuado por argucioso perseguidor invisível. Um vidente faria aqui a necessária verificação, falou o outro confrade. O outro, contudo, mostrando extensa intimidade com as práticas de Richer, fala, até com um certo pedantismo:
tipo inabitual. Bem provável possa ser aproveitado nos estudos de magnetismo, de criptostesia. Adiantando-se, Pedro implorou: irmãos, tenho sede de comunhão fraterna em torno do Cristo, o nosso Senhor. Que dizem do trabalho evangélico na atualidade do mundo? O principal do grupo afagou-lhe a destra, que se movia suplicante, e replicou: procure-me na sessão de sexta-feira, depois das 20 horas. Teremos a doutrinação, a coisa vai melhorar. Não, velho, confia. E gentilmente deu-lhe o endereço, fechou-lhe a porta e o trinco rodou automaticamente. Quem contou a história disse-nos ter visto o antigo discípulo da Galileia enxugar as lágrimas, a lhe deslizarem copiosas pelo rosto, e a perguntar a esmo, fixando o céu tranquilo do crepúsculo: Senhor, onde estará pulsando o coração dos teus aprendizes? E em seguida, silencioso e taciturno, o velho pescador pôs-se de novo a caminho na direção do mar. Essa historinha que nós trouxemos, ela vem nos pedir a urgência na necessidade de educarmos a nossa afetividade, os nossos sentimentos, a nossa fraternidade, o nosso coração mais puro, mais singelo, mais sincero. Mas que elementos nós precisamos ainda a fim de que favoreça essa educação afetiva nas nossas relações? E nesse livrinho que eu citei para vocês, nós vamos refletir e vamos elencar sentimentos, virtudes que nos propiciam sermos mais amorosos, mais fraternos, mais solidários, mais irmãos, mais amigos. Então, nesse caminho que nós precisamos estreitar os nossos laços, e que o Evangelho segundo o Espiritismo fala da parentela corporal e a parentela espiritual, nós vemos que nós temos a primeira escola de aprendizagem, o nosso lar. Depois, onde nós estamos sendo integrados, ou profissionalmente, ou comunidade, enfim, onde nós estejamos. E as primeiras virtudes das quais estão sendo convidadas a desenvolvermos é o amor e a caridade. E Jesus vai nos dizer que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E a gente esqueceu, com o passar do tempo, esse ensinamento tão singelo de Jesus. Está em João, capítulo 13, versículo 34. E o amor representa o sentimento mais sublime do qual nós podemos sentir. Ele é o ápice, ele é a essência divina do Pai dentro de nós. Nós recebemos essa centelha e ela precisa ser desenvolvida. Nós não viemos prontinhos, nós viemos para nós mesmos nos burilarmos, nós mesmos nos prepararmos. E nós vamos atingir a nossa evolução como espíritos puros, transcorrendo e aprendendo a amar indistintamente. E o amor e a caridade, elas abarcam
todas as demais virtudes das quais nós necessitamos. E ela é o roteiro segundo. Se nós aprendermos a amar e sermos caridosos, e a caridade aqui nós podemos entender de várias formas, não somente a material, ela é importante, mas a caridade do pensamento, da palavra amorosa, do sentimento que flui dos nossos corações, dos nossos pensamentos, é caridade. Perante aqueles que convivem com nós, perante o nosso planeta, perante Deus, nós como filhos dele, na nossa experiência. Então, para aprendermos a amar e atingirmos, amar, sermos caridosos e atingirmos o aperfeiçoamento, nós vamos passar por outras virtudes. E essas outras nós vamos intitular agora a alegria e a gratidão. Olha que interessante. Nós precisamos ser alegres. E aí nós vamos encontrar na carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo dizendo a eles: regozijai-vos sempre. O ambiente familiar, aquele onde nós fomos plantados na primeira vez, e pode ter acontecido há muito tempo, como há pouco tempo, né? Ele nos enriquece. E é quando nós desenvolvemos os sentimentos de alegria e de gratidão. E um coração grato reconhece todas as oportunidades que nos são oferecidas na vida. Então, vou fazer umas perguntinhas e eu acredito que assim como nós estudamos e essas perguntas tocaram o nosso coração, há de tocar o coração de vocês. Quantos benefícios nós recebemos desde que nascemos? Vamos pensar? Quantos benefícios? Quantos males e acidentes nós fomos protegidos? Nós somos os únicos seres que habitam o planeta que, se nós não tivermos um zelo e cuidado conosco por 2, 3 anos, às vezes até mais, nós não subsistimos. Nós precisamos ser alimentados, cuidados, amados, afim. E não necessariamente por uma mãe ou por um pai, mas por alguém que nos ama, que zela por nós, que nos dá o cuidado e a atenção do qual nós precisamos. Quantas vibrações amorosas nos chegaram ao coração por preces distantes de alguém que nos ama, do plano espiritual até nós, de alguém que nos ama e que não necessariamente é da nossa parentela corporal. Quantos recursos naturais foram disponibilizados para nos garantir a existência? Ninguém se dá conta que o oxigênio que nos respira, se faltar, nós deixamos de existir com esse corpo físico. É uma bênção que nós recebemos. A água que bebemos, que nos alimenta, que é utilizada. Só 2 recursos, mas existem muitos outros recursos naturais que são disponibilizados por Deus para nós. Quantos benfeitores zelam pela nossa encarnação? Já pensaram? Tanto encarnados como desencarnados. Que zelam, que se preocupam, que nos intuem, que nos protegem. Então, essas 2 virtudes, alegria e gratidão, nós devemos todos os dias lembrar. Ter alegria a cada minuto da existência, mas muita gratidão por tudo que recebemos e que muitas vezes a gente inconscientemente não se dá conta. Outra virtude, outras, a afabilidade e a doçura. Tem um trecho no Evangelho que os Espíritos nos explicam sobre isso. Mas nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha:
Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Herdarão, possuirão. Para nós que acreditamos na reencarnação, o bem viver agora, a gratidão, a alegria de viver, o amor, a caridade, as virtudes que nós desenvolvermos possibilitarão a nosso retorno em melhores condições desta existência. Então, tanto a afabilidade como a doçura são formas de nós demonstrarmos o amor. E esse amor, como é que ele pode ser expressado? Aquele olhar zeloso, uma escuta, alguém que vem conversar com nós, uma escuta sensível, educada, um toque acolhedor, um toque sobre o ombro, um abraço acolhedor. Um sentimento é produzido de pertencimento quando nós desenvolvermos essas atitudes perante os nossos semelhantes. Então, posturas afáveis aquecem os nossos corações. E nós vamos encontrar no livro Agenda Cristã, André Luiz dizendo assim: guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Eu pensei que às vezes a pessoa diz um sim com a cara tão borrada e fechada que parece um não, né? Foi o que eu pensei na hora quando eu li. Então, as maneiras dizem mais que as palavras. E já Joana de Ângeles vai nos dizer também algo muito bonito. Semelhantes a gotas de luz, as boas palavras dirimem conflitos, desmancham, destroem conflitos, equacionam incógnitas, resolvem dificuldades. A palavra, todavia, deve partir das fontes do pensamento luarizado pelo Evangelho. Por que nós, nesses nossos encontros, aqui de quartas à tarde, a gente chama sempre a atenção do Evangelho? O Evangelho é a nossa bússola, é o nosso caminho. Ele que vai nos redimir e fazer nós mudarmos aqueles nossos pensamentos negativos, as nossas atitudes mais grosseiras, aquilo que nós trazemos ainda que são cargas. Vamos seguindo. Compreensão, tolerância, perdão. Novamente Jesus, em Mateus, capítulo 7:1. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Essa aqui pega em qualquer um de nós. Precisamos nos reconhecer espíritos imperfeitos em processo de aprendizagem. Estamos juntos, todos nós. Tem uma irmãzinha que está aqui presente, que ela, numa palestra, ela falou assim, sobre reforma íntima. Como se a gente pudesse usar uma plaquinha que diz assim: desculpe o transtorno, estamos em reforma. Estamos em reforma, gente. Nós não estamos prontos. Mas a gente precisa despertar, enxergar nossas deficiências. Não ficar dizendo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente muda. A gente tem condições de se melhorar. Outras virtudes. A liberdade e a responsabilidade. Olha só, é importante. Então vamos ver, está lá no Decálogo, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Honrai o vosso pai e a vossa mãe.
E no Livro dos Espíritos, na questão 582, vai dizer assim a resposta dos Espíritos: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Tá? Então, os pais têm responsabilidade de conduzir. E os filhos, qual a responsabilidade dos filhos? O dever, o zelar. Então, um filho terá a abençoada oportunidade, vamos lembrar do que eu já falei, da alegria, da gratidão, do amor, da caridade perante os seus pais. É uma retribuição. Tá? E também é uma forma de estreitar os laços afetivos. Que legal se a gente compreender que aqueles que um dia nos cuidaram, que nos propiciaram a existência, estão num momento que precisam agora que nós os amemos, nós zelemos por eles, nós os protegemos. É a troca, é a retribuição. Outro sentimento muito importante: cooperação, diversidade e respeito. Jesus vai dizer em Lucas, no capítulo 12, no versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, esses espíritos milenares que formaram a nossa família corporal, eles vêm com as suas dificuldades, com as suas deficiências, assim como nós. Nós não somos perfeitos. Então, eles têm potencialidades, nós temos limitações, aspirações, receios, tendências impressas, marcadas pelas suas múltiplas existências. Nós, a doutrina espírita, costumamos dizer que muitas vezes cristalizamos. É como se tirasse uma foto e aquilo fica registrado. E aquele familiar do qual nós viemos para estreitar os laços fraternos, nós brigamos, nós não entendemos, queremos distante. E é o que veio para nos ensinar, para nós dobrar em nós esse laço de dificuldade que nós temos no nosso orgulho, na nossa vaidade. E uma coisa legal que a gente tem que ter para nós, gravar isso: nós estamos na nossa melhor edição. Essa existência é a nossa melhor, porque nessa existência nós despertamos, nós temos conhecimento que somos espíritos imortais, estamos convivendo em uma família, que as dificuldades que a família traz é para a nossa evolução, que o convívio onde nós estivermos são provinhas das quais nós precisamos passar. Então, que maravilha, mas como é que deve ser a minha postura, então? Como que eu devo agir? Compreensiva, colaborativa, solidária e um respeito irrestrito com as deficiências e dificuldades daqueles que não compreendem ainda como nós compreendemos a situação. E valorizar esses membros que fazem parte da nossa família, valorizando o processo do qual nós estamos vivendo e também o aprendizado que precisa ser em conjunto. Não é único, tem a parte única, mas ele precisa ser esse momento. Nós fomos criados para viver em sociedade e vencer essas mazelas. Também nós vamos precisar desenvolver a justiça e a prudência. Está em Lucas, no capítulo 1, versículo 17. De maneira que andem na prudência dos justos. Então, a convivência nos convida ao exercício da justiça. Não é passar a mão aos erros alheios, aquele filho, problema, não quero nem ver, deixa. Hoje em dia é muito comum dar o celular para ele ficar quietinho. Vejam bem o compromisso de quem tem criança pequena hoje em dia, né? Então,
essa ponderação do relacionamento interpessoal que precisa ter. Então, a prudência é algo importante para nós como espíritos imortais, não? E a justiça, gente, vem nos fazer como se nós precisássemos limpar as lentes da nossa consciência, da nossa espiritualidade, né? E assim vai clarear os fatos, as experiências, compreendendo o contexto do qual nós vivemos, né? As reflexões e ponderações e os diálogos que são necessários num grupo familiar. E Joana de Ângeles vai dizer que a prudência é uma atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência no pensar. E o aprendizado e a vigilância constantes. Está em Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 7, 19, que diz: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o aprendizado, a educação da afetividade deve culminar na consciência do aprendizado e da vigilância constante. Lembrem de Jesus, do orar e vigiar? Aqui está nos dizendo justamente, nós estamos imersos num educandário, nós viemos para a escola da vida, educandário das nossas almas. Mas nós temos que estar afinados, nós precisamos e é necessário certos ajustamentos morais que vão nos propiciar a melhoria nesse processo reencarnatório, dessa existência que nós estamos vivendo. Então, gente, não interessa a idade que nós temos, nós estamos aprendendo incessantemente, né? Então, a vigilância deve ser permanente, nós temos que avaliar as nossas tendências, ter um olhar mais amplo de enxergar onde que estão as nossas dificuldades, onde que estão as nossas posturas erradas, em que contexto nós estamos, fazer um mapa da nossa vida, caminhos, encontrar a bússola, o evangelho que nos guia, para aprender, não, nós precisamos aprender até com os nossos equívocos, porque errando a gente aprende e não comete de novo aquele erro, para chegar com segurança no nosso destino. E lembrando um irmão nosso, aqui do grupo, passando por todas essas etapas, ele costumava cantar para nós esse trechinho que diz assim: um dia todos nós seremos anjos. E para concluir, nós achamos na internet uma mensagenzinha que é intitulada Mantra de Viver, que eu achei muito engraçadinho, para a gente terminar assim, não pesado, mas com alegria de viver essa oportunidade dessa existência. Agradecendo muito a Deus o que nós estamos tendo de oportunidade. E diz assim: eu sou perfeita, alegre e forte, e tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente e vivo positivamente. Eu tenho paz. Eu sou um sucesso. Eu tenho tudo o que peço. E acredito firmemente no poder da minha mente. Porque eu sei que eu tenho Deus no meu consciente. De dia para dia, e a tudo e por tudo, eu estou a cada dia melhor. E que assim seja. Jesus nos abençoe.